Dentro disso, a janela, como começou, e o Cruzeiro já... no começo, parecia que o Cruzeiro ia contratar outro time, né? No início ali do Léo Garden, a gente falou... Eu acho que era o sonho dele. Vai vir... Não, acho que não. Papai. No início no início, né? Quando ele chegou e assustou, mas aí depois ele viu que era uma equipe muito mal treinada, fisicamente um cocô, né? E aí hoje eu acho que o Cruzeiro nessa janela, ele vai buscar, ele tem que buscar, o Cruzeiro precisa de volante. O Matheus Henrique tá voltando, precisa de mais um volante, né? Precisa de 2 beiradas, precisa de mais um zagueiro, que com Gamarra não dá para contar. São essas posições para mim. Né? E o Cruzeiro vai ter que buscar atletas. E hoje coordenado ali, orientados pelo Jardim, que quem vai é ele, Jardim, Pedro Júnior ali, talvez, acho que Pelaipe não. Trabalhando em conjunto para buscar essas peças para reforçar o que já tá bom. Lembrando que o Jardim montou um departamento de scout no Cruzeiro. Tá montando, né? Para atuar na janela, para poder achar os jogadores dessa posição. Gente, eu tinha certeza, se fosse falar de mercado pro Cruzeiro a essa altura do campeonato, eu tinha certeza que seriam essas posições que o Cruzeiro ia atacar. Mais um volante, um zagueiro e 2 pontas. Depois da compra do Marquinhos, eu tenho minhas dúvidas se vão ser ainda 2 pontas. Né? Acho que é um ponto só. Mas, papai, eu comprou. Não precisava. Cara, assim, o elenco do Cruzeiro, antes do Marquinhos, tá? Como assim o Marquinhos, no que seja? Precisava de 2 pontos. Eu achava que precisava. Porque pensa comigo aqui, tá? Se o Cruzeiro contrata 2 pontas, o Wanderson vai virar reserva. Se o Cruzeiro contrata o Wanderson vira reserva, certo? Ninguém vira reserva de imediato. Não, né? Mas vamos pensando que você tá pensando em 2 pontos. Cenário... E o outro é pro Christian sair? Não, seria pro lugar... Na verdade, o ponta hoje, Luiz, a ideia de ter um ponta é só você ter uma opção para poder mudar o jogo. E aí, por isso que eu falo, não necessariamente alguém para chegar e ser titular, tá? É alguém para elevar o nível do elenco. É uma composição de elenco, mas que eleva o nível do time. Porque hoje, quando o Jardim olha pro Branco, ele precisa de mudar peças ofensivas. Quando não é o Gabigol, cara, é o Lautaro. Mas então, se você contrata um ponto e o Wanderson vira esse reserva, ele não pode ser esse cara? É porque o Wanderson não tá atuando como um extremo, né? Mas eu tô falando, ele não pode ser, porque se você contrata 2, o Wanderson ele vai desaparecer desse time. Não, eu acho que não. É porque justamente, eu não acho que o Wanderson esteja atuando como esse extremo, como esse beirado. Mas como o Cruzeiro, o que a gente precisa ter noção é que o Cruzeiro não vai parar de atuar da forma que atua. Mas exatamente, é isso que eu estou falando. Eu acho que com ponta, e tem que lembrar que ainda, para a posição, por exemplo, do Christian, o Cruzeiro vai ter daqui a pouco de novo o Mateuzinho. O Matheus Henrique tá voltando. Mas o Christian é outro também, que tá atuando mais como meia, né? E o Matheus Henrique pode fazer isso. Acho que talvez do lado ele... É porque eu não tô falando que o Cruzeiro tem que contratar, Luiz, e aí é que é a diferença. Eu não tô falando que o Cruzeiro tem que ir ao mercado contratar um titular. Eu não tô falando isso. Eu acho que tem. Eu acho que o Cruzeiro não tem que ir ao mercado trazer, gastar uma grana para trazer aquele cara cabuloso que vai chegar e vai ser titular e porque ele é diferenciado. Não. Eu acho que o Cruzeiro... Do que o Cruzeiro tem hoje, ele precisa de melhorar o seu elenco, melhorar as opções. Porque existe alguns gaps, existe alguns vácuos ali em relação às substituições. Quando o Cruzeiro tem que mudar jogadores, principalmente no ataque, e aí ele tem a opção de entrar com o Gabigol, e quando você não tem essa opção, quando você tem que, além do Gabigol, mudar mais alguma coisa, ou quando tem que, por exemplo, rodar o time, cara, as opções estão deixando muito a desejar. Mas eu entendo, mas é que assim, a minha ideia na construção de elenco, tá? E eu vou explicar o porquê. Se o Cruzeiro contratou um ponta hoje, vou nem colocar ele ainda como titular, o time é o Vantes. O Cruzeiro teria no banco hoje, com os jogadores voltando agora depois da parada no banco, o Cruzeiro teria o Gabigol, o setor ofensivo só, tá? No banco. Ótimo. O Dineno, que para mudar um jogo como centroavante, no setor ofensivo. No banco. Não dá pra contar com ele por agora, né? Tá, mas o Gabi... Mas falta um mês ainda, um mês e meio pra voltar ao futebol, 45 dias. O Matheus Henrique, que é um jogador que ofensivamente entrega muita coisa, vai ter esse ponta reserva. Então só a gente já falou 4. Ainda vai ter o Bolassi, que você pode gostar ou não, mas assim, é porque tem 4 na frente dele. Aí você ainda tem o Marquinhos que compraram agora. Assim, cara, não tem como você ter um elenco com 40 jogadores, gente. Mas aí, calma, não tem nem como fazer tanta substituição assim no jogo. Eu concordo, não, mas calma aí. É porque você tá usando coisas que não estão cabendo. Eu acho erro, contratar Marquinhos pra mim é um erro. Não, eu também. O Cruzeiro hoje tem duas ofensivamente falando, de atacantes, jogadores que podem fazer essa linha de frente. O Cruzeiro hoje, as 3 principais opções do Cruzeiro hoje,
hoje, tá? Hoje, dia 3, hoje, são, nessa ordem, que tem se mostrado, nessa ordem, Gabigol, Bolasie e Lautaro. Beleza. São as 3 opções de linha de frente. O Gabigol, ok, tem feito uma ótima campanha, tá ajudando muito, seja entrando, seja começando a titular, eventualmente ajuda. Eu acho que Bolasie e Lautaro não podem ser os principais reservas do Cruzeiro. Concordo, mas é porque aí... O Cruzeiro tem que nós- trazer O jogadores Lautaro melhor. não pode, o Bolasie pode. Eu acho que não. Mas aí, Eu acho que não. colocando, Eu acho que tem que ser mas aí, melhor. Popó, colocando mais uma contratação de ponta, e você ainda tendo o retorno do Matheus Henrique e do Dineno, cara, não Mas o tem Matheus como... Henrique não entra nessa. O Matheus Henrique ele vai Ele entrar. vai disputar posição pra mim com o Christian nesse que time. vai ter que fazer um papel de marcação, de volante. O Christian não é volante nesse time. Ele tem que voltar pra marcar. Ele volta, mas ele não é volante. Não, ele é volante de característica. Não, ele não é volante. Ele cara. é volante de característica. Não, Ele é volante de ó, característica. isso. Ele tem a liberdade. O Ele mesmo esquema de passou jogo. ontem, ele mesmo falando Sim, da ele tem escalação de dele. poder abrir mais pra direita É e isso. poder pisar na área. Mas É, isso é uma mas característica de formação. Ele é um todo campista. Eu Entendeu? acho que o mas Matheus Henrique ele, pode mas fazer ele muito bem, sabe cara. marcar. Ele é um cara que tem que saber Mas marcar. o Matheus Porque Henrique ele também. obrigatoriamente tem que recompor. Não, tudo Não bem. existe o Christian não recompor. Tudo bem, mas o Matheus Henrique recompor, o Matheus Henrique pode fazer Mas também. ele não tava fazendo. Porque ele jogava na posição que hoje joga o Lucas Silva, é diferente. Que também Matheus tá Henrique- recompondo. Mas a briga dele hoje vai ser com o Christian. Ele tem a obrigação de marcar, claro que tem. Pois é, mas ele não tem tava outros dois fazendo. volantes. Quando ele no Cruzeiro, ele não tinha dois Se volantes. ele entrar era no o time só segundo, pra Popó. atacar, ele não entra. Você tem que entender o seguinte: se o Matheus entrar num time só pra atacar, ele não entra. Mas eu não tô falando isso. Mas o Matheus Henrique, gente, o Matheus Henrique ele não vai entrar só pra atacar. Ele vai entrar, ele Não, mas- tendo a obrigação também, claro, de preencher o meio. É óbvio que ele tem que fazer isso. Ele vai ter que fazer recomposição como o Christian. Só que quando ele jogava, ele não tinha que fazer recomposição como o Christian. Ele tinha que ser o Lucas Silva. Ele tinha que dar a segurança que o Lucas Silva dá hoje. É diferente. E não dava. E não dava, Pois claro. é, então. E não dava. Ele não é Então esse não segundo adianta. volante. Então não adianta você considerar ele no elenco como uma ótima peça ofensiva. Ele não vai entrar se ele for só essa ótima peça ofensiva. Mas, Popó, mas eu tô assim, mas ele pode ser esse jogador que preenche como volta, como defende também o Christian. Isso ele pode fazer. Ele pode, mas ele não está fazendo. A partir do momento que ele não está fazendo, ele não pode ser considerado uma opção. Cara, mas assim, se tirar o. Assim, e eu tô falando aqui, tá? O Matheus Henrique, se ele voltar 100%, ele é muito mais jogador que o Christian, cara. Ele é muito mais jogador. É, mas- Ofensivamente, sim, mas se ele não Nossa. recompor, se ele não fizer o papel do Christian de voltar, de marcar, Marcar, ele não tem é. espaço nesse time, Luiz. Eu também acho que não tem. Porque não. senão o Cruzeiro vai voltar aos problemas no começo do ano.